Oi, pessoal. Perfeito. O que nós vamos ver nessa aula de hoje aqui é continuando ainda o que a gente viu na semana passada sobre o propósito, né? Sobre o porquê da nossa profissão e dessa nossa jornada, né? Enquanto desenvolvedores de software e resolvedores de problemas, tudo bem? Nós vamos aqui rapidamente passar por esses slides, né, obviamente explicando com a cadência necessária, e logo em seguida a gente já vai partir para uma série de pequenos casos onde a gente já vai começar programando. Já nessa aula de hoje a gente vai programar bastante, perfeito? Não se preocupem. Então vamos compreender aqui o todo, né? Então a jornada do programa, né, e até como o nosso próprio livro fala, como expliquei aí no vídeo anterior, Pense Python, o cientista da computação, né, por definição aí, que está bem explícita pelo autor do nosso livro. Então o cientista da computação, ele é um cientista perfeito, né, tranquilo, mas ele abrange as competências dessas três grandes áreas e aí o autor sumarizou assim. Então nós temos habilidades matemáticas, habilidades de engenharia e as habilidades de ciências naturais, que é propriamente dita parte do cientista, né? Da matemática, o que nós temos, além da matemática básica e fundamental, diretamente ligada, mas nós temos esse conceito de ser uma linguagem formal, né? Então, enquanto cientistas da computação, que somos nós, desenvolvedores, né, engenheiros, mas às vezes se chama assim também, a gente utiliza linguagens formais compostas de estruturas e símbolos e protocolos a serem seguidos para que fique tudo com menos subjetividade. Então, a matemática vai trazer para a gente esse sentimento de redução da subjetividade mais objetividade. E a engenharia tem a ver com a questão da estrutura, da arquitetura como um todo. Então, para que a gente possa, ao final desse curso, né, de vocês, de 3 anos, ou se algum de vocês estudar por conta própria, talvez antes, vocês vão estar construindo softwares que têm estruturas bem grandes, certo? Bem grandes mesmo, e realmente vai dar bastante trabalho para vocês se vocês não cuidarem disso. Eu vou até abrir aqui para demonstrar para vocês, olha, tá, por coincidência. Eu estou fazendo aqui um projeto, né, de um curso que eu estou fazendo, e vejam só aqui, né, a quantidade de pastas e diretórios e a organização que são necessárias para que você possa, né, ter domínio do seu código, tá bom? Então você tem que arquitetar, organizar todo o seu código, perfeito? E sobre as ciências naturais, muito sobre você levantar possibilidades e experimentar elas, tá bom? Que é o que o cientista propriamente diz. Então, você, por experiência, começa a fazer algumas hipóteses, faz os testes para validar aquilo ou não. Como foi dito na aula passada, a nossa principal habilidade, o que é esperado pelo mercado da gente é resolver problemas, né? Só lembrando aquela frase ou aquele sentimento que eu falei para vocês, que mais ou menos ele diz o seguinte: o mundo não paga você e não vai pagar você pelo que você sabe, mas pelo que você faz com o que você sabe, certo? Então, quais problemas você resolve, qual o resultado. Então, vamos lá. Então, as etapas do pensamento computacional que representam o resolver problemas, né? Significa formular o problema, ou seja, você entender, compreender. Não se preocupem, aqui no nosso contexto são micro problemas, são coisas que já vêm triviais para a gente vai mais pensar nesse processo como um todo. Em seguida, você vai pensar, né, ter as suas hipóteses e propor soluções e expressar essas soluções. Tá bom? Então é basicamente esse o processo que a gente faz. E você vai programar isso, né? Você vai pegar uma linguagem de programação, no nosso caso aqui é Python, mas você pode fazer em JavaScript se desejar também, ou qualquer outra linguagem. Então, programar só faz sentido se for resolvendo problemas, né? Problemas do mundo real mesmo. Perfeito? Então vamos lá. Programa e programação, que é um software, um aplicativo, que é o que a gente tem mais demanda hoje em dia, né? É bacana por si só, eu já acho muito massa, né? É muito legal, muito legal. Mas ele fica ainda mais interessante quando você usa a programação para uma finalidade, né? Para solucionar problemas de outras pessoas ou da sociedade. De forma mais técnica, né? Um programa ele representa um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de passos com a finalidade de resolver um problema. Então, um programa é uma sequência de instruções, certo? E essas instruções são ordens, né, acabadas no sentido de que ela tem um sentido final, você
fala isso para o computador por meio do seu código-fonte, especifica alguma operação que o computador deverá fazer. Essas instruções, elas são do tipo muito tranquilas, né? Geralmente são instruções matemáticas, né? De cálculos básicos, de atribuições, de soma. Pode englobar operações com várias instruções, como fazer uma busca, uma organização de dados, fazer uma transformação numa imagem. Dentro do contexto de programa, o fluxo universal aí da computação, no sentido de computar algo, ele é dividido nessas 3 etapas que nós já conhecemos, às vezes, lá do ensino fundamental, né, das aulas de informática básica, às vezes. Então, entrada, processamento e saída. A grosso modo, todo e qualquer software faz isso o tempo todo, né? Então, ele precisa de inputs, né, de dados de entradas ou de comandos, para que ele possa executar o algoritmo propriamente dito, que é realizar os processamentos matemáticos, né, ou estruturas de repetição, ou estruturas condicionais, para que ele possa gerar a saída esperada. Então, todo software ele trabalha neste caminho aqui, de entrada, processamento e saída. Inevitavelmente, todas as partes do software são isso, né? Não tem como fugir e não tem como tentar tornar isso mais complexo. Qualquer software resume-se a isso. Então, nós vamos começar devagarinho já hoje, seguindo esse ritmo de forma bem explícita. Estou recebendo os dados, vou realizar os processamentos e irei apresentar as saídas. O processamento é onde está o pensamento computacional propriamente dito. E com o tempo, esses softwares vão ficando maiores e você vai ter que pensar em algoritmos cada vez com mais etapas ou com mais processos. Mas cada uma dessas etapas você vai quebrando, granularizando isso ao ponto de que sempre vai ficar algo extremamente simples. Sempre vai ser um processamento matemático de soma, de adição, de multiplicação, de uma computação qualquer, que sempre vai ter esse conceito de entrada, processamento e saída. Recebe os dados, realiza o processamento e apresenta a saída. Qualquer problema que seja, ele pode ser quebrado em unidades desse fluxo, né? Basicamente é isso que a gente vai fazer o tempo todo, você só precisa saber disso. Então é uma disciplina de fato muito tranquila do ponto de vista prático. Do ponto de vista de pensamento, né, como é que eu digo, de cadência de pensamento, de mudança de paradigma de pensamento, ela é muito mais desafiadora, a disciplina em si, esse momento que vocês estão aqui, porque você tem que pensar de forma abstrata, como eu disse para vocês na aula passada, né? Então você tem que pensar em resolver toda uma gama de possibilidades que aquele problema pode variar. Que são chamadas das instâncias, né? Então, resolver um problema significa que, para todas as possibilidades daquele problema, ou seja, as instâncias, o seu software seja capaz de apresentar uma solução. Ainda no capítulo 1, eu gostaria que vocês fizessem também a leitura dele, aqui do capítulo 1, a jornada do programa. Ele fala sobre as linguagens formais, né? Linguagens formais e linguagens naturais. Eu sumarizei aqui rapidamente, né? Então, as linguagens naturais são essas linguagens, é a linguagem que a gente fala, que é a parte da comunicação. Elas não foram deliberadamente criadas, né, pelas pessoas, não que eu tenha conhecimento, mas ninguém nunca chegou, sentou e disse, vamos criar aqui um determinado idioma. Eles geralmente não foram criados assim, então eles foram naturalmente se desenvolvendo junto com a própria humanidade, tá bom? E a interação entre elas. E devido a isso tem uma série de consequências, né, positivas e negativas dessa criação, desse nascimento, né? Já as linguagens formais, elas sim, as pessoas sentaram em um determinado momento e formalizaram um vocabulário e umas estruturas para essas linguagens, né? Então elas têm aplicações específicas, elas têm regras muito claras no geral. Então vamos lá, tem regras de sintaxe que governam a estrutura de declarações, perfeito. As linguagens que nós conhecemos, principalmente a linguagem matemática, né? Acho que a linguagem formal que a gente conhece, que todos nós conhecemos, é a matemática. Então, a matemática diz o seguinte, ela estabelece um conjunto de símbolos que são válidos, por exemplo, o operador de adição, de subtração, de raiz, e também quais são os operandos, quais são as possibilidades, o que você pode colocar como operandos utilizando esse determinado símbolo. E você tem toda uma estrutura, uma cadeia de estrutura na matemática, que, assim, respeitada, não deixa nenhuma
objetividade vazar, né? Então fica tudo objetivo, não fica com nada interpretativo, vamos dizer assim, que é muito comum das linguagens naturais. A química também tem, diversas áreas têm linguagens formais. Então, as linguagens formais, ela tem principalmente esses dois elementos, e é importante porque uma linguagem de programação, ela é uma linguagem formal deliberadamente criada, e ela é composta de símbolos e estruturas, assim como na matemática. Então, nós temos uma série de símbolos e tem a estrutura, o que significa que um símbolo é válido, mas ele, para compor uma estrutura válida, ele tem que ser utilizado de determinada forma, né? Por exemplo, o mais e o igual são símbolos válidos na matemática, mas se você botar mais igual, isso não é uma combinação válida na matemática, tá bom? Do mesmo jeito, como esse símbolo de cifrão, ele não é um símbolo válido, né? Não é um símbolo válido. Então tem um erro de estrutura e tem um erro de símbolo inválido, perfeito? Aqui embaixo também é uma equação, ó, que só tem valores válidos do ponto de vista de símbolos, né? De elementos. O numeral 3 é válido, o operador é válido, o igual é válido. Todos são válidos os símbolos, mas a estrutura, mais uma vez, não é. Tá bom? Vamos ler essa frase aqui, é interessante. Esta é uma frase bem estruturada em português, mas com símbolos inválidos. Essa frase, sei lá, contém todos os símbolos válidos, mas a estrutura válida sempre... Enfim, o que quer dizer aqui que no português, né, no português, nós também temos uma série de regras que é para serem também seguidas, né? Só que o massa das linguagens naturais é que você consegue compreender, mesmo se ela não estiver 100% estruturada, né? E daí a gente vem essas consequências, né, no português positivas e negativas, né? Vejam só, nas linguagens naturais você consegue se expressar com um nível de imprecisão e mesmo assim a comunicação funciona, ela tem uma tolerância. Já as linguagens formais, não. Linguagens naturais linguagens formais você só vai se estiver ok, tá bom? Então se tiver um mínimo detalhe, muitas linguagens de programação, por exemplo, exigem ponto e vírgula. Isso é um detalhe de símbolo. Se você não honrar isso, não vai funcionar. Tá bom? Então, redução de ambiguidades, de redundância, de literalidade, tudo isso favorece a gente utilizar linguagens formais para contextos como esse nosso aqui, tá bom? Linguagens formais são mais densas, se a comunicação tivesse que ser com uma linguagem formal, ia ser muito carregado, muito complicado para a gente ter conversas mais descontraídas, né, com alguém, porque seria realmente muito cheio de regras que não aceitariam tolerância, tá bom? Que é exatamente o que a gente precisa no contexto de software, mas não no contexto de comunicação. Tudo bem? Todos nós temos, obviamente, uma fluência em linguagens naturais e é difícil, às vezes, a gente se ajustar a esse contexto de linguagens formais. Fazer uma espécie de tradução, porque os problemas e as soluções serão propostas em linguagem natural. Você vai compreender o problema e vai pensar na solução em linguagem natural e tem que fazer a tradução ou a equivalência dela na linguagem formal. Perfeito? Vamos olhar aqui logo já a parte mais específica de programação. A gente erra, isso é fato, né? Os programadores vão errar e vão errar o tempo todo. Esses são os bugs, e a gente tem umas categorias, ou diversos tipos de erros, né? Que a gente pode cometer. Os erros sintáticos, né, são erros que têm a ver com o que eu estava falando agora há pouco sobre estrutura e símbolos. Esses são bacanas porque eles vão estourar rapidinho ali, você já vai saber o que está acontecendo. Erros de tempo de execução é quando, do ponto de vista sintático, de estrutura, está tudo ok, mas os dados que são fornecidos fazem com que operações inválidas sejam realizadas. E o erro semântico é o erro mais perigoso, porque nele quando está tudo ok do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista de solução de problema está errado. Executa tudo bem, mas está errado, tá bom? Então, procurar esses erros é chamado de debugging, que é a depuração, que é procurar os erros propriamente ditos, e a gente vai fazer isso o tempo todo, tá bom? Geralmente gera consequências negativas do ponto de vista de emoção quando o nosso software não está correto, tá bom? E a gente não precisa ficar psicologicamente afetado com isso, zangado e desesperado. 90% do tempo nós estaremos corrigindo o código, tá bom? 90% do tempo nós estaremos corrigindo o código. Então, a gente naturalmente vai ter que se acostumar com isso, tá bom? E fiquem bem positivos.
Vamos então programar, tá bom, gente? Nesses 15 minutos aí deu para explicar bem a nossa missão e a gente continua programando já no próximo vídeo.